Bom, então a gente vai ver um pouquinho agora sobre a velocidade das reações químicas e a gente vai começar uma introdução à parte de equilíbrio químico. A velocidade das reações foi o que vocês viram na aula anterior, que eu passei, e o equilíbrio químico vocês viram um pouquinho na vídeo do Centro de Mídias, tá? Então, vamos lá. Para a gente começar a entender, a gente tem que relembrar um pouquinho o que faz uma reação acontecer, quais são as condições para uma reação química acontecer. Então, para que ela aconteça, eu vou precisar fazer com que as ligações dos reagentes sejam quebradas e as ligações dos produtos sejam formadas. Então, vamos lembrar, os reagentes é quem eu tenho antes da reação. No caso ali do desenho, é antes da seta. E os produtos é quem eu tenho depois da seta. Os meus reagentes, eles vão se transformar no meu produto. Por exemplo, para fazer um bolo. Na hora de fazer um bolo, os meus reagentes são tudo que eu coloco e misturo. Então, o ovo, a farinha, o açúcar, tudo que eu vou colocar no meu bolo. O meu produto é o próprio bolo pronto depois de colocar ele no forno. Então, reagente é quem eu uso para fazer a reação e produtos são as coisas que aparecem depois que a reação é finalizada. As reações químicas, elas são feitas a partir de moléculas. As moléculas são união entre átomos. Aí no desenho, os átomos estão representados por bolinhas. Quando as bolinhas têm cor diferente, são átomos diferentes. Então, olhando na esquerda ali, as duas primeiras moléculas são feitas com átomos vermelhos. Então, eu tenho 2 átomos vermelhos em cima, 2 átomos vermelhos embaixo. Então, eu tenho 2 moléculas feitas de 2 átomos vermelhos. Do lado ali, do lado do mais, eu tenho 2 bolinhas amarelas formando uma molécula. Essas 3 coisas, as 2 vermelhas e a amarela, são os nossos reagentes. Eles vão formar produtos. Para formar os produtos, eu vou ter que quebrar a ligação entre as bolinhas. Então, eu vou ter que separar essas bolinhas. Quando eu separo, elas vão se unir novamente, só que agora elas vão se unir formando outras substâncias. Essas novas substâncias são os nossos produtos. No caso do desenho, eu formei 2 bolinhas vermelhas ligadas a uma amarela. Podem perceber que as bolinhas que tinham antes ainda tem depois. A diferença é que elas não estão ligadas mais do mesmo jeito. Então, para eu ter uma reação química, é necessário que as ligações existentes nos reagentes sejam quebradas e se formem novas ligações nos produtos. Essa é a nossa primeira condição. Segunda condição é o que a gente chama de teoria das colisões. Quando os átomos estão reagindo, eles vão começar a se mexer. Os átomos, eles só existem em movimento, assim como as moléculas. Então, eles começam a vibrar. E essa vibração faz com que eles se movam de um lugar para o outro e faz com que eles colidem. Então, eu vou ter um monte de reagente lá e é uma bolinha, um átomo, vai colidindo com o outro. Quando esse átomo bate em outro átomo, ou essa molécula bate em outra molécula, eu vou fazer com que a ligação seja quebrada. Só que para essa ligação ser quebrada na hora da colisão, eu preciso que o encaixe seja perfeito e que tenha energia suficiente. Então, eu tenho os meus átomos, por exemplo, num recipiente e eu quero que eles formem produtos. Então, os reagentes vão começar a colidir um com o outro, bater um no outro, e quando essa colisão for efetiva, for eficaz, eu vou ter o produto formado. Então, vamos ver no desenho. Então, nós temos lá nos reagentes uma molécula de gás iodo, que é o I, e uma molécula de gás hidrogênio, que é o H. O iodo está verde e o H está vermelho. Essas 2 moléculas são os meus reagentes, então eu coloco eles no recipiente e elas vão começar a se colidir. Quando elas se colidem, quando elas se chocam, elas podem ter 2 resultados. Um é a colisão eficaz, que é a de cima. Na colisão eficaz, a nossa orientação da colisão ela é perfeita, ou seja, eles colidem na posição exata para encaixar e formar o produto. Então, olhem ali na eficaz. Eu tenho os 2 colidindo e formando novas coisas, que é o HI que está aí do lado, que é o vermelho ligado ao verde.
Quando não é eficaz, eles colidem e continuam sendo iguais. Então, se a colisão não for eficaz, eu não tenho o produto sendo formado. Então, não adianta só um colidir com o outro, tem que colidir de forma correta. Eu falei que além da colisão é necessário uma energia. Essa energia é chamada de energia de ativação. Ela é a energia mínima que o nosso reagente precisa para fazer com que as ligações dele sejam rompidas. A gente estuda isso de forma bem aprofundada na segunda série, lá em Química, em que a gente vai estudar a energia envolvida nas reações químicas. Aqui é como se fosse uma revisão sobre isso, tá? Então, vamos olhar a nossa tabelinha, o nosso gráfico. Olhem na primeira linha, nós temos o AB mais o CD. Isso são os nossos reagentes. Aí lá embaixo eu tenho os meus produtos, que é o AD mais o CB. Qual a diferença do reagente para o produto? A diferença é que os meus átomos estão conectados de forma diferente. Então o A estava junto com o B, agora o A está junto com o D. Percebam que o A e o B ainda existem e o C e o D ainda existem, só que eles formaram duplas diferentes, tá? Então houve uma quebra de ligação para formar novas. Aí essa curva do nosso gráfico tem um pico. Esse pico é chamado de complexo ativado. Esse complexo ativado é o momento exato em que as ligações do reagente quebram e as ligações do produto começam a ser formadas. E esse complexo ativado é da onde eu tiro a energia de ativação. É a energia que eu preciso, é esse momento da reação. Se a hora que eu colidir essa energia não tiver no mínimo nesse valor, eu não tenho uma colisão efetiva e as ligações não são feitas e não são quebradas. No caso do exemplo desse gráfico, a ligação feita ali precisa de uma energia de 30 quilocalorias por mol. Por que 30? Porque é onde o pico da nossa curva está mostrando na barra da esquerda. Então, ela está lá no 30, esse é o valor de energia que precisa. Se não tiver esse valor, não faz a ligação. Não faz e nem quebra a ligação. E se não tiver esse valor e a colisão também não for efetiva, também não faz o rompimento e a formação das ligações. Então, essas são as condições mínimas para que uma reação química aconteça. Agora vamos falar então das velocidades. Existem reações que acontecem rápido e existem reações que demoram dias para acontecer. Então, comparando ali, nós temos um prego enferrujando, é uma velocidade, demora dias para essa reação acontecer. Um bolo embolorando é uma outra velocidade, ela demora menos do que o prego, pode demorar minutos ou horas para um bolo ficar pronto. Minutos não, pode demorar horas ou dias para um bolo embolorar. Isso tudo são reações químicas, tá? Outro exemplo é o fósforo. Desses exemplos aí é o mais rápido de todos. Assim que eu atrito o fósforo na caixa, ele já queima. Então é uma reação instantânea, ela é rápida. A luz do sol na pele também é uma reação. Então, por que ela é uma reação? Quando o sol bate na nossa pele, ele produz melanina, que é um pigmento e também uma proteção. Então, ele cria a melanina para se defender dos raios solares e acaba alterando a cor da nossa pele. Essa é uma reação que demora. A gente pode tomar sol hoje e só amanhã a melanina ser formada. Então, a gente primeiro fica vermelho, igual está na imagem, e depois a gente forma a melanina. Então, cada reação ali vai ter uma velocidade. Será que eu consigo controlar, aumentar, diminuir essa velocidade? Eu consigo. Então, vamos ver o que faz com que as reações tenham a sua velocidade alteradas. Então, vamos lá. Alguns fatores são temperatura, superfície de contato, pressão, concentração, presença de luz, catalisador e inibidor. Então, vamos ver cada um. O primeiro é a temperatura. A temperatura, ela vai estar diretamente envolvida com a agitação das moléculas. Então, as moléculas, igual eu falei, elas estão sempre agitadas. Se elas estiverem muito agitadas, elas estão aumentando a temperatura. Se elas estiverem pouco agitadas, a temperatura está menor. Lembra que a gente, para fazer uma ligação ser rompida ou ser formada e fazer com que a reação química aconteça, eu preciso que elas colidam? Então, quando eu aumento a temperatura, as minhas moléculas se agitam mais, elas estão em maior movimento.
Se esse movimento aumentou, significa que a chance de haver uma colisão aumentou também. Então, a reação acaba acontecendo de forma mais rápida, porque eu aumento o número de colisões, aumento a chance de ter uma colisão eficaz e essa reação vai acontecer mais rapidamente. Então, por exemplo, quando eu vou fazer carne, o carboidrato e a gordura da minha carne e a proteína da minha carne, eles vão se misturar e vão reagir, vão fazer uma reação química. Essa reação é chamada, se eu não me engano, de Maillard, algo desse tipo. E essa reação, ela faz com que a minha carne mude de cor. E essa reação só acontece em temperaturas altas. Então, é a temperatura, o calor, que faz com que a proteína e o carboidrato se reajam e formem um produto. Esse produto ele vai ser formado mais rápido se eu tiver uma temperatura maior. E ele vai ser formado mais lentamente se eu tiver uma temperatura maior. Então, se eu tiver um recipiente muito quente ou um fogo muito forte, a minha carne queima rápido. Ou seja, ela reage rápido. Se eu tiver uma temperatura menor, ela demora mais. O mesmo vale para o inverso. Por exemplo, a gente guarda a mesma carne na geladeira. Por que essa carne é guardada na geladeira? Porque a temperatura baixa diminui a velocidade da reação. Que reação seria essa? A do estragar a carne. Então, dos micro-organismos deteriorarem essa carne e ela ficar estragada. Então, a reação acontece de forma mais lenta se eu colocar ela numa temperatura mais baixa. O mesmo vale para óvulos. Então, a mulher vai e congela, ou o homem vai e congela o óvulo ou o espermatozoide. Isso faz com que a vida deles durem mais, pois estão em temperaturas mais baixas. É lógico que esses exemplos também existem as exceções. Então, eu vou ter reações que acontecem mais rápido em temperaturas menores, mas a gente não vai se apegar às exceções, tá? Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, mais rápida a reação acontece. Segundo, a superfície de contato. Essa é bem simples. Então, a gente tem o exemplo da batata. Eu vou cozinhar a batata. Eu coloco a batata inteira e coloco batata em pedaço. Qual batata cozinhará mais rápido? A batata em pedaços. Por quê? A quantidade de superfície em volta da batata fica muito maior com a batata picada do que com a batata inteira. Então, eu vou ter água penetrando em mais lugares na batata quando eu piquei ela do que quando eu deixei ela do tamanho normal. Então, quanto mais superfície tem para reagir, mais rápido a reação acontece. Então, se eu estou misturando duas coisas, nesse caso é um sólido e um líquido, a água e a batata. Quando eu estou misturando eles, se o líquido consegue penetrar em mais lugares, a reação vai acontecer mais rápido. Se o líquido tem que entrar por superfície limitada, por uma superfície pequena, vai demorar mais para acontecer. Outros exemplos que estão abaixo é a carne. Então, é mais fácil o meu estômago digerir a carne quando eu mastigo ela do que quando eu engulo ela inteira. Por quê? Como que o nosso estômago vai digerir a carne? Ele vai liberar ácidos para que a carne, para qualquer comida, aliás, para que ela se dissolva. Se eu mastigo bem, menos ácido é necessário porque ele vai conseguir penetrar nos pedacinhos. Agora, se eu engulo um pedaço de carne inteiro, ele vai ter que liberar mais ácido porque vai demorar mais para penetrar nessa carne para desfazer ela. Isso vai causar a dor de estômago pós-refeição. Porque quanto mais ácido o estômago, mais dor você sente. O estômago tem um limite de acidez que ele suporta. Se você ultrapassa esse limite, ele dá o que a gente chama de... Esqueci o nome. Aquele negócio da dor de estômago, não me recordo o nome agora. Gastrite. Isso aí. Outro exemplo são os gravetos. Então, a gente vai queimar um pedaço de madeira grande e ela em forma de gravetos, que são pequenos. Qual vai queimar mais rápido? Os gravetos, porque o fogo vai penetrar em superfícies maiores. E o último exemplo é a palha de aço. A palha de aço é um pedaço de ferro muito fino. Tão fino que ele queima muito rápido. É difícil apagar o fogo da palha de aço por conta da finura dos seus pedaços, tá? Então, o ferro grande demora muito mais para ser queimado do que a palha de aço, que é fininha.
Próximo é a pressão. A pressão é muito parecido com a temperatura. Enquanto a temperatura vai fazer com que as moléculas se agitem mais rápido, a pressão vai fazer com que o volume diminua. Então, eu diminuindo o volume, eu vou ter mais colisões, porque não vai ter muito espaço para elas se movimentarem. Quando ela não tem muito espaço, elas acabam colidindo uma na outra. Se elas colidem, elas têm maior chance de ter uma colisão efetiva, eficaz e fazer a reação química. Então, quanto maior a pressão, normalmente mais rápida a minha reação acontece. É como colocar sardinhas numa lata. Então, elas ficam com um volume menor e a força exercida sobre elas é muito maior. Então, elas vão se agitar, não vai ter espaço e elas vão acabar colidindo. Concentração. Por exemplo, qual é a diferença entre uma água oxigenada volume 10 e uma água oxigenada volume 40? A diferença é a concentração de água oxigenada que tem ali dentro. Então, no volume 10, eu tenho menos água oxigenada do que no volume 40. Mas o que vai fazer diferença na hora de eu colocar ela no meu cabelo, por exemplo? O tempo que leva para a reação acontecer. Então, eu quero descolorir meu cabelo, eu uso água oxigenada. Essa água oxigenada vai diminuir, vai tirar, aliás, a pigmentação do meu cabelo. Se eu coloco uma 10 ou uma 40, as duas vão fazer isso. A diferença é que a 10 vai demorar muito mais do que a água oxigenada volume 40. Então, a concentração faz com que a reação aconteça de forma mais rápida. Então, ela acontece mais rápida porque ela tem mais reagentes. Esses reagentes sendo em maior quantidade aumenta a chance de colisão. Aumentando a chance de colisão, aumenta a velocidade da reação. Penúltimo, a luz. Algumas reações, elas acontecem na presença de luz. Por exemplo, essa água oxigenada que a gente falou, ela se decompõe muito facilmente. Por quê? A água oxigenada, ela tem a fórmula H2O2. A diferença dela para a água, que é H2O, é um oxigênio a mais. Por isso que se chama água oxigenada. Como ela tem esse oxigênio a mais, ela acaba não sendo estável, ou seja, ela vai se decompor muito fácil, ela vai perder esse oxigênio muito fácil. Quem faz isso é a luz. Quando você incide luz sobre a água oxigenada, ela vai se decompor rapidamente, porque a luz vai liberar esse oxigênio mais rápido. E isso vai fazer com que essa água oxigenada vire água e oxigênio na forma gasosa, porque ele se desprendeu. Outro exemplo de reação que acontece a partir da luz é a fotossíntese, que a gente já sabe, e é a reação da decomposição do brometo de prata, o AgBr. E esse brometo de prata é o que dá origem aos filmes fotográficos, às fotos. A prata dentro do brometo, ela vai sofrer redução e vai mudar de cor, e vai ficar preta. Isso acontece com a ação da luz. Então, quando eu incido luz sobre a prata, ela é reduzida, ela vira prata mais, tem um positivo ali do lado da prata, e ela vai acabar mudando de cor e ficando preta. E a gente usa essa reação para fazer filmes fotográficos, tá? Lógico que nesse caso eram os filmes preto e branco. Agora, por último, e não menos importante, os catalisadores. Os catalisadores são substâncias que aceleram a reação. Eles servem só para isso. Só que eles têm uma função específica, que é acelerar, só que ela depende de não participar da reação. Ou seja, eu coloco o catalisador e ele sai do mesmo jeito que ele entrou na reação. Ele não pode ser misturado, não pode reagir, tá? Ele só serve para acelerar a reação. No GIF ali da esquerda, nós temos a reação conhecida como pasta de dente para elefante, que é um monte de espuma sendo formada e sendo liberada fora do recipiente. Essa reação acontece também com a água oxigenada, que a gente já falou. Então, lembra que a água oxigenada ela se decompõe formando água e gás oxigênio? Quando eu coloco a água oxigenada no detergente, ela vai formar bolha. Porque o que é a bolha? É uma camada de detergente em volta com ar no meio. Quando eu misturo com água oxigenada, eu tenho esse ar sendo liberado pela água oxigenada e o detergente formando bolha.
Só que essa reação demora dias para acontecer. Ela vai liberar uma bolinha, depois vai liberar mais uma, essa vai estourar e não é nada legal de ver porque não forma uma espuma suficiente para ser visualmente bonito. Só que quando eu coloco um catalisador, essa reação acontece rápido. Então todas as bolhas vão ser liberadas juntas. E é isso que dá o visual dessa reação que a gente está vendo no GIF. Então, o catalisador vai fazer com que essa reação aconteça rápida e não altera ela. Ela continua a mesma. A diferença é que ela está mais rápida. Nesse caso, o catalisador é o iodeto de potássio, que é um catalisador caro. Ele custa R$ 80, pelo menos 100 gramas dele. Então, é muito pouco para muito dinheiro. E além de ele ser caro, ele é tóxico, então ele é de difícil acesso. Você não compra numa farmácia, porque ele faz mal para a saúde. Então essa reação é muito legal, só que ela tem que ser feita num ambiente aberto, ao contrário do GIF, porque ela libera um gás tóxico. E ela também não pode ter ninguém encostando nela, por isso que a moça foge da reação, porque ela aquece. Então ela é muito quente. Isso se chama reação exotérmica, ou seja, uma reação que libera calor, que tem a sua temperatura aumentada. Cada reação tem um catalisador. Não é porque o iodeto de potássio é catalisador dessa reação que ele vai ser de outra, tá? A gente tem que ficar testando até achar uma substância que sirva para isso. Tem reações que a gente não conhece catalisador nenhum ainda. Ali do lado direito, nós temos o gráfico da energia de ativação. Lembra que o complexo ativado é formado, os reagentes vão virar produtos e eu preciso de uma certa energia. Quando eu coloco um catalisador, como que ele age? Ele faz com que a energia de ativação seja diminuída. Então, quando eu coloco um catalisador, eu preciso de menos energia para que a reação aconteça. Eu precisando de menos energia, ela acontece mais rápido. Por isso que catalisadores aceleram a velocidade da nossa reação. Agora, a gente vai unir o que eu expliquei sobre a velocidade das reações com o equilíbrio químico. Mas para isso, eu vou colocar no próximo vídeo para esse não ficar muito grande, tá?